Agradeço a sua presença de todos, é muito bom ver bastante gente para esse momento importante e especial, né? Eu queria agradecer primeiramente a vocês, agradecer a casa, o Luizinho, o Caio, que estão aqui trabalhando, a diretoria do Fraternidade, que nos abriu as portas mais uma vez, a todos os colaboradores também que chegaram cedo aqui para estar conosco, né? Para esse momento. A Fraternidade sempre está nos atendendo. Cadê o palestrante? Já falamos, né? É uma casa a mais antiga daqui, mais tradicional, muitos trabalhos relevantes têm feito de ensino, de estudo, de atendimento, de assistência social. Então, realmente é bom que isso seja notado. Queremos agradecer também a palestrante, a Ângela Bianco, seu esposo Roberto, que gentilmente saíram de São Paulo com trânsitos enormes para chegar até aqui e podermos proporcionar essa palestra, esse encontro, né? E acho que tinha mais algum agradecimento aqui. E agradecidos também por Jundiaí ter sido escolhido para esse momento de apresentação, né, de uma capacitação para os dirigentes dos centros trabalharem a questão da família no centro, né? Nós falamos que isso é muito interessante, muito importante nesse momento atual, onde os valores estão tão distorcidos, tão controversos, né? E a gente perde até a noção do que é certo e do que é errado. Uma vez que nós não podemos interferir nas coisas que nos chegam, mais justo que a gente se preocupe em trazer à baila a nossa moral cristã, as bases cristãs, as bases do Espiritismo, para servir de referência, para servir, digamos aqui, de um equilíbrio nessa questão toda, né? Para que as pessoas tenham realmente algo para se avaliar, para se balizar, para se referenciar e não se perder nesse turbilhão de coisas, né? E nós sabemos que primeiro o cristianismo, que é realmente essa base segura, é a nossa cartilha de vida, e depois a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, vem nos trazer o Evangelho com mais clareza por causa das chaves de compreensão e entendimento que ela nos dá da reencarnação, da questão da lei de causa e efeito e tantas outras que nos mostram, que nos dão a entender melhor o Evangelho de Jesus. Então, uma vez feito isso, nós vamos apresentar um videozinho institucional da USE. E hoje tivemos umas pessoas que entraram aqui e falaram: poxa, eu não conheço a USE. Pois é, a USE existe já desde 1947. Não é uma jovem inexperiente, né? Ela já tem bastante maturidade e está atuante, embora nem sempre o percebemos e nem sempre o sabemos, né? A verdade é que ela tem trabalhos concretos, né? A USE, ela não é um centro espírita, como vai ser mostrado aqui, mas é a união dos centros espíritas. E a USE é a federativa do Estado de São Paulo. Então, ela cuida de todos os centros do Estado de São Paulo. A ideia não é interferir nos centros. Cada centro tem a sua identidade própria, né? A gente que conhece várias casas, já conheceu casas de outras cidades, a gente sabe que cada casa tem a sua identidade. Não tem uma igual a outra, ou não tem uma pessoa igual a outra. Então, a esse respeito há com relação à USE, mas mesmo assim ela entende que tem que ter uma referência para que o movimento caminhe junto, né? E não se descole das bases de Allan Kardec. Então, a USE está aí para promover cursos, palestras, atendimentos, no que o centro necessitar. Às vezes também aqui a gente dá assistência jurídica quando necessária, né? E o que é legal, gente, eu posso falar para vocês, só de participar das reuniões, a gente cresce e a gente fica mais tranquilo para nossas gestões. Nós somos dirigentes de casas, né?
Por quê? Porque ali cada um traz a sua experiência que enriquece muito a convivência ali e nos dá uma certa referência também para tomar as decisões. Muitos trazem situações que nós estamos vivendo que já vividas, então eles nos apresentam caminhos que a gente não tinha. Então vale muito a pena, né? A gente trocar essa experiência, os maiores talvez apoiando os menores, mas os maiores também têm que aprender com os menores, porque os menores têm a sua vivência, as suas dificuldades diferentes daqueles maiores, né? Então, nós vamos agora, sem muitas delongas, mostrar esse institucional, vocês vão conhecer um pouquinho mais da outra. Em meados da década de 40, os espíritas paulistas sentiram a necessidade de uma instituição que organizasse o movimento espírita e fosse capaz de reunir ideias, promover o aprofundamento dos estudos e da vivência espírita. Essa demanda coletiva foi tema de importante tese do primeiro Congresso Estadual Espírita, realizado em 1947. Com a presença de 551 instituições espíritas, dirigentes de todo o estado trabalharam arduamente para criar uma estrutura organizacional que fosse capaz de representar o movimento espírita paulista. As discussões levaram à criação da USE, que então, pelo nome de União Social Espírita e posteriormente como União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, prezaria pela união voluntária e autonomia dos centros espíritas. O espírito de união sempre esteve presente, tanto que à época, no Estado de São Paulo, existiam várias instituições que se propunham a isso, e foram essas mesmas entidades que patrocinaram a criação da USE. Nascida do acordo dessas entidades, a nova instituição proclamava aos espíritas paulistas a união sob a bandeira única da fraternidade. Em 1948, a USE patrocinou o Congresso Brasileiro de Unificação, que serviu como base para que em 1949, com o Pacto Áureo, fosse criado o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, passando a USE a ser a entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita paulista. A USE não é um centro espírita, mas sim a União de Centros Espíritas do Estado de São Paulo, que por meio de seus dirigentes e representantes deliberam sobre o que é melhor para o movimento espírita estadual. Sem impor ou interferir nas atividades das instituições unidas, sugere, orienta, aproxima e divulga experiências. Tem como principais objetivos promover a união e a unificação das instituições espíritas, difundir o estudo e a prática do espiritismo com base nas obras de Allan Kardec, promover a troca de experiências e realizar ações que não possam ser feitas de forma isolada pelos centros espíritas. A USE é uma rede de relações sustentada pela solidariedade, que democraticamente orienta a construção de objetivos comuns entre as instituições unidas, visando sempre o trabalho cooperativo, a transparência e o não personalismo. A característica principal da USE é a descentralização e a representatividade do movimento espírita. As instituições espíritas, por meio de seus representantes, se reúnem localmente em órgãos denominados distritais, municipais ou intermunicipais. O conjunto de 3 ou mais órgãos locais formam um órgão regional. Atualmente, a USE conta com mais de 1.300 instituições espíritas unidas, coordenadas por mais de 130 órgãos. Visando dinamizar o movimento espírita paulista, os representantes dos órgãos locais e regionais formam os conselhos deliberativo e de administração que contribuem nas decisões. Sendo um conjunto de centros espíritas, a USE incentiva seus membros a terem contato com outras instituições, e nisso permite a troca de experiências, além de possibilitar a realização de atividades que, separadas, não se poderia fazer. Tudo é feito de forma colaborativa, onde todos podem compartilhar experiências, falar e serem ouvidos. Por exemplo, a USE realiza feiras, organiza congressos, promove cursos para trabalhadores e dirigentes e estimula o intercâmbio de palestrantes entre centros espíritas. Dessa forma, o movimento espírita cresce, se conhece e se fortalece cada vez mais. A USE é uma rede e, como uma boa rede, é feita de nós. Nós bem feitos partem de laços firmes, que, bem apertados, se unem com o propósito de deixar de lado o individualismo. Amor em atitude, respeito e compreensão. De mãos dadas, ombro a ombro, lado a lado,
urgente, mas sem pressa. Use União em Movimento. Muito bem, nós vamos agora para uma prece inicial, antes da palestra. Vou chamar aqui a Regina de Oliveira, ela é diretora do Cantinho Espírita Volândia de Botucatu, e é atual diretora de Infância e Juventude da USE Intermunicipal de Jundiaí. Regina, por favor, está com a sua. Boa noite a todos, que nós possamos nesse momento entrar em contato com o melhor que habita dentro de todos nós. Lembrando que o acaso não existe, e se hoje nós nos reunimos nesta casa que tem tantas histórias para nos contar sobre a doutrina espírita na cidade de Jundiaí, que possamos valorizar esse momento, que possamos lembrar de todos aqueles que fizeram história antes de nós. Para mim, essa noite é uma honra aqui estar e lembrar que eu cresci aqui, que meu pai frequentou os trabalhos daqui, que enquanto pequena eu ouvia as histórias de Divaldo Pereira Franco. Então, que hoje a nossa prece seja de gratidão, de união e de fortalecimento da doutrina espírita em nós. Pai nosso que estás nos céus, como em toda a parte, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que tenhamos uma noite de luz. E agora nós vamos fazer uma pequena apresentação aqui da nossa palestrante. A Ângela Bianco nasceu em berço espírita. Ela trabalha hoje no Grupo Espírita Lázara da Conceição, GELC, lá de Pinheiros, pertence à USE Distrital de Pinheiro. E atualmente hoje, na nova gestão da USE São Paulo, ela é diretora do Departamento de Família, que é um departamento relativamente novo, daí a importância da gente estar aqui tocando nesse assunto, né, e revendo esse assunto. E ela é também diretora de eventos da USE, né. Então, Ângela, faz favor. Boa noite, aqueles que eu tenho tido a oportunidade de conversar. Eu agradeço muito a acolhida, agradeço imensamente em nome do Departamento da Família, da equipe que hoje não está aqui. Nós nos dividimos pelo estado de São Paulo, mas a equipe municipal, a presença do Zezinho, de todos aqueles que aqui estão por nos receber. A família, ela é uma instituição divina, como sabemos, e nos traz muitos desafios a cada um de nós. Muitos com uma família numerosa, muitos integrantes, outros numa família um pouco menor, mas sempre desafiadora. E por este motivo a USE, realmente assim, acolhendo o pedido do CFN, do Conselho Federativo Nacional, há mais ou menos 5 anos, instituiu o Departamento da Família. Porque nós tínhamos, claro, nós sabemos, o Departamento de Mediunidade, né, do AIC, que para a recepção das pessoas na parte espiritual, onde temos palestras, passes, Departamento de Doutrina, de Ensino, são muitos departamentos que todas as nossas casas têm, mas faltava este olhar para a família. Daí nós vamos falar assim, mas nós temos a evangelização infantil, temos a mocidade, mesmo nas palestras, o atendimento fraterno, todos nós cuidamos da família. Mas se nós pensarmos, às vezes
E uma família de 3 pessoas, 4 pessoas, todos eles cuidam daquela planta. Um acha que o outro vai molhar, o outro vai achar que o outro molhou e de repente a plantinha vai ficar ali sequinha, sem água nenhuma e ela vai perecer. Porque temos que ter um responsável por aquele setor. E o responsável pelo departamento da família, é importante, eles estão junto com os outros departamentos trabalhando para poder trazer um olhar mais atento à família. Sabemos que a família, tantos desafios ela teve durante todo esse tempo. Então, mesmo assim, na pandemia, é que nós fomos notar o quanto a família testada, ela teve a necessidade de ter um olhar mais cuidadoso de todos nós, porque estávamos ali confinados, cada um de nós, com 2, 3 pessoas, casas, às vezes famílias, mesmo em comunidades mais carentes, com 10, 12, 15 pessoas vivendo ali em pequenas casas. Aquele que vivia sozinho, quando ele se sentiu recluso, a solidão, e a partir disso o número de suicídios e de depressão ampliou tanto e tanto e tanto. E como a nossa amiga falou que o acaso não existe, e é verdade, né? Nós sabemos que o acaso não existe. Um pouco antes da pandemia, poucos anos antes, o CFM trouxe a necessidade e organizou, estruturou o Departamento da Família, para que durante a pandemia e no pós-pandemia rapidamente estivéssemos organizados para que as nossas casas espíritas pudessem acolher aquela família tão sofrida, tão judiada, com relação ao luto, com relação à solidão, né? A aprendermos a conviver. Às vezes casais que trabalhavam o dia todo e as crianças ficavam ali na creche, na escolinha, tiveram que não aprender a conviver 24 horas do dia. Quantos desafios! E esses desafios que já existiam e se acentuaram, mas quando agora, é claro, sabemos que ainda temos aí a pandemia nos espreitando, mas voltando à vida normal, nós sentimos a necessidade de capacitarmos as nossas casas e as nós mesmos para entendermos a família, para podermos acolher a família, seja a nossa família, seja famílias que procuram as nossas casas. Então, assim, eu vou falar rapidamente. O José tem essa apresentação. Quem quiser, ele pode direcionar através do órgão. Sabemos que a USE ela fala com o órgão, para que o órgão fale com as casas, mas nós estamos aqui dispostos a trazer seminários. Vocês podem nos contatar. Eu sempre falo que nós não podemos perder o emprego, ainda mais na minha idade, que é difícil de arrumar emprego, né? Então eu venho hoje aqui vender o meu peixe para vocês, que é o peixe que a USE cuida com tanto carinho, ainda bebê, o Departamento da Família. Tá? Então eu vou fazer uma apresentação rápida para a gente depois seguir. Então nós encontramos Joana de Anjos nos traz que a família é a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Por isso, toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Aí nos traz Joana de Anjos, a doutora de Divaldo, que faz um trabalho belíssimo, tem muitos livros que para a nossa captação são muito importantes para o Departamento da Família. E também nós temos aí a orientação ao centro espírita, o plano de trabalho do movimento espírita. Isso nós temos também no site da USE, todos que quiserem acessar, porque assim, a parte administrativa, o planejamento é muito importante. Às vezes parece que é alguma coisa mais árida, mas se nós pensarmos, falando aqui em família, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares, que nós planejamos a organização, né? Essa administrativa entre parentes, como vamos cuidar da parte financeira, como vamos cuidar da logística, né? Das responsabilidades de cada um. Isso é o que a USE procura contribuir, trazendo sugestões para nós podermos ser mais assertivos no nosso trabalho. Então nós vamos, a missão do Departamento da Família, o entender para acolher. Como podemos acolher algo que nós não entendemos, que nós
nosso objetivo é a implantação do Departamento da Família em cada órgão, para que cada órgão possa levar para as casas espíritas, adesas ou não à USE, a necessidade e uma sugestão de estrutura desse departamento para que facilite o nosso trabalho. E o nosso público-alvo, dirigentes e trabalhadores espíritas, para que nós possamos multiplicar o trabalho de Jesus. E os propósitos do Departamento da Família, as atividades na evangelização para a família, na convivência familiar no centro espírita. E quando nós pensamos que nós vamos trabalhar de forma integrada com os demais departamentos, podendo fazer planejamentos em conjuntos, grupos de estudo, como mais para frente também, no slide que nós temos também falando disso, para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho, para que nós possamos olhar a família e levar para o trabalhador a capacitação necessária, o conteúdo necessário, para que nós deixemos de lado os nossos preconceitos. O mundo é um mundo novo, não é? Que tem uma nova formação. As famílias são muito diferentes do que eram as famílias há 40, 50 anos atrás. Precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração, lembrando sempre que Espiritismo é profundamente libertador. E daí nós vamos passando para a responsabilidade e função. Eu estou passando, como tem bastante texto aí, eu só estou dando um apanhadinho, que é para vocês ficarem com gosto de quero mais, que é para todo mundo pedir e ficar assim, mandando WhatsApp para o José o dia inteiro. Olha, me manda aquele material, vamos lá, vamos dar uma olhada atentamente em cada um, tá? Então a responsabilidade e função, estando junto com os outros departamentos da casa, onde nós vamos, dentro das nossas ações, usar o que, por quê, como, onde, quando, quem, é o que nós usamos para estruturarmos cada trabalho que nós fazemos em nossas casas, né? Nesse trabalho integrado com todas as áreas, área de arte, de assistência e promoção social, atendimento espiritual no centro espírita. Falar, mas como é que vamos fazer? Não, nas palestras, as sugestões de temas, né? Quantas coisas podemos fazer, criar a semana da família, ou um dia do mês, onde um aspecto da família seja abordado junto aos frequentadores da casa. E infância e juventude, mediunidade. Então, o primeiro passo, nós precisamos convencer a nossa diretoria, o presidente da casa, o vice-presidente, os diretores, para que eles possam olhar a necessidade que nós vivemos no momento, dando esse aceite para que possamos estruturar o trabalho. É a primeira maneira, né? E depois, o ideal é nós termos um diretor da área e 2 secretários. E vai falar assim, mas será que nós temos 3 pessoas? Não temos uma. Vamos com um. Começamos com um. Depois você vai envolvendo o companheiro, pedindo auxílio para trabalhar outro dia. Mas não temos ninguém. Quem sabe alguém do outro departamento possa vir assumir, né, naquele momento, e depois formando as equipes. Se nós não começarmos, nós não chegamos lá. E a família urge um olhar atento para ela. Então, olha, está aí assim a função, né, do dirigente, do coordenador, do trabalhador, do evangelizador, cada um tendo as funções específicas, mas tudo se entrelaça, todo mundo pode fazer tudo. Tenho certeza que cada um em suas casas fazem tudo. Acende a luz, retira o lixo do banheiro, vê se a porta está aberta antes de ir embora, se o ventilador for desligado. Eu acho que todas as casas espíritas, como em todo o trabalho, a gente tem dificuldade, é um trabalho voluntário. Então, vamos fazer tudo o que precisar, né? Vamos abraçar. Então, os grupos de estudo, né, de temas específicos, famílias gestantes, conjugalidade, grupos de estudos da longevidade, acolhendo os idosos, os familiares dos idosos, são muitas formas que a família tem para atuar na casa espírita. E o Espírito da Verdade nos traz: feliz o que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. O Espírito de Verdade nos traz isso da importância da união.
de cada um entendermos que precisamos estarmos unidos juntos para levarmos todo esse trabalho de cada departamento das nossas casas para termos um trabalho com competência, com conteúdo seguro dentro da doutrina espírita. Então, o tema dessa noite é mediunidade no grupo familiar. É um tema muito importante, como todos os temas que foram trazidos durante toda essa semana, mas a mediunidade, a necessidade de nós entendermos um pouquinho mais como nós podemos auxiliar as nossas famílias, porque nós somos os primeiros assistidos sempre, né? Lembrando sempre disso, e como podemos no atendimento fraterno, no acolhimento, na recepção de nossa casa, auxiliar aqueles que vêm com tantas dificuldades, né? No Livro dos Espíritos nós encontramos influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Na questão 459 é perguntado: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Nos responde os espíritos: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Espiritualidade nos alertando de que nós somos influenciados e muitas vezes dirigidos pelos espíritos. Aqui não estamos falando de qualidade, tá? de influência, né? Muitas podem ser espíritos benfeitores, podem ser espíritos sofredores, estamos sempre sendo influenciados, né? Vai depender muito de como é que vai estar conectado ali o nosso botãozinho, né? No nosso hálito mental, como diz Joana de Ângeles. Na questão 460, no Livro dos Espíritos, de para com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, estou perguntando, é só o que eu penso ou vão me trazer também mais ideias, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários um dos outros. Pois bem, no conjunto deles, então, sempre de mistura os vossos com os nossos. Quer dizer, dos encarnados com os desencarnados, né? Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Há muito tempo atrás, porque eu ali, né, na minha idade ali bem prolongada, eu me lembro de uma propaganda onde aparecia, né? Ali era um anjinho, um diabinho, eu não sei, os mais velhos aqui vão lembrar, né? Quem acenar com a cabeça é porque tem que estar mais avançado, cuidado, né? Movimentem muito a cabeça. Aí, brincando, claro, a gente sabe que são espíritos benfeitores e espíritos sofredores. Nós estamos, muitas vezes, no que está dentro de nós. A nossa essência, aquilo que nós pensamos e aquilo que às vezes vem sendo soprados, né, colocados. Nós encontramos muito nas obras de André Luiz esse intercâmbio, como os espíritos atuam, e principalmente em conflitos familiares, né? Nós encontramos muito na obra de André Luiz. E nos livros dos médiuns, nós encontramos a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos, premonições e assim por diante. E claro, sabemos também que muitos têm uma mediunidade mais ostensiva, mais acentuada, né? Eu estou entrando um pouquinho em cada assunto, porque é importante nós entendermos o envolvimento que temos dos espíritos, né, desse mundo invisível onde nós habitamos, todos nós dividimos, né, esse espaço. E também o que a espiritualidade nos traz sobre família, porque como o nosso assunto é mediunidade, né, no âmbito familiar, é importante entendermos a mediunidade. E agora nós vamos abordar um pouco sobre a família. A família é um agrupamento de espíritos, né? Nós sabemos, estamos ali todos colocados através do planejamento reencarnatório. Nós encontramos em nosso lar toda a estrutura, né, de nosso lar, dos ministérios, e um deles é o planejamento, né?
para que a espiritualidade então possa unir a cada um de nós naquela família onde temos necessidade de estar. E daí vamos pensar assim, mas como é que eles vão organizar tudo isso, né? Porque tem muita gente no mundo, né? Muita gente. E nós vamos pensar que nosso lar foi escrito em 1934, e ali quando nós lemos, ou aqueles que já assistiram o filme vão achar em transmissão simultânea, vão achar coisas que agora estão chegando a nós, né? Então imagina o nível de aparelhagem, de computadores que eles têm no nosso lar, que agora com certeza se nós estamos avançando, eles também estão muito além do que nós estamos, né? Então é possível sim, eles vão planejando para que nós estejamos e não caímos de paraquedas. E às vezes fala assim, nossa, como é possível me colocar naquela família? Como eu penso isso, o outro pensa, o outro pensa, o outro pensa, né? Cada um de nós achando que é o outro que nos atrapalha. E na verdade nós estamos ali para nos auxiliar, né? E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrar o Pai e Mãe, é um capítulo importantíssimo para nós entendermos a família. Famílias pelos laços espirituais e família pelos laços corporais. Duráveis as famílias pelos laços espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, que são as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Mas pensando que cada um de nós, eu estou com um espírito afins que está há muito tempo comigo e essa afinidade que tenho com esse espírito me auxilia a transpor as dificuldades que eu encontro com aqueles que se julgavam meus desafetos ou que eu os julgava desafetos e que nesse atual momento foram colocados junto comigo nesta família. E na questão 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então nós vamos pensar que nós temos a necessidade de estarmos agrupados em família e que esta e todo ser vivo sofre a influenciação da espiritualidade, tanto da benfeitora quanto da sofredora. E é aí que o Espiritismo é profundamente libertador, quando, através dessa consciência de que não há túmulos vazios, né? Que os Espíritos nos trazem, que nós vamos desvendando as dificuldades, podendo entender que não começou agora, que já vem de muito tempo, mas que através da reencarnação nós conseguimos iniciar no minuto seguinte, daqui a um minuto, um novo processo na minha existência e na existência daqueles que convivem comigo. E daí nós vamos para o pensamento, porque a mediunidade, toda essa conexão, ela é mental, não é? Nós não vamos falar assim incorporação, como se nós vamos falar passividade, esse intercâmbio, não como se o Espírito estivesse tomando conta do nosso corpo, é através do pensamento a ligação, né? Nós encontramos a ligação, é o pensamento do Espírito que vai se interligando ao nosso pensamento e vai nos trazendo aquela influência positiva ou negativa. Então, no livro, no Pão Nosso, né, ditado por Emmanuel, no capítulo 15, ele nos fala que pensar é criar. Pensar é criar. É força criadora. O pensamento é energia pura. Tanto que nós podemos, quantas vezes, nós em união fazemos uma prece para aquele que está adoentado e nós conseguimos sim. E quando fala assim, mas daí a união, quanto mais pensamentos, quanto mais força, quanto maior for a corrente de pensamentos, mais vamos conseguir ter sucesso naquela empreitada. E isso também nós vamos falar pelo lado do espírito sofredor,
do pensamento negativo, né? Então, o que é pensamento, né? Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não. Força criadora, construtora que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas que, juntamente com a vontade, organizam e constroem nossos objetivos. Então, eu preciso do pensamento, eu preciso da minha vontade para poder enviar, para poder imantar o outro naquele pensamento que eu estou. E eu preciso da minha vontade para também me conectar com o alto. Quando nós estamos, às vezes, numa dificuldade muito grande, eu faço uma oração, tocando fundo, realmente, a essência do meu ser. É como se um duto se abrisse e eu me conectasse com aqueles espíritos afins, aqueles que podem me auxiliar naquele momento. E com certeza eu sou auxiliada. E às vezes fala, poxa, mas eu orei, não aconteceu. Se não tivéssemos orado, não sabemos qual a consequência muito mais séria, muito mais drástica que teria aquela situação. Então, a importância do nosso pensamento, da nossa vontade, e nós estamos falando de mediunidade no âmbito familiar. Tudo isso faz parte. Entendemos o que é família, entendemos que é através do pensamento que eu vou dar aquele start. Onde é que eu vou colocando meu rádio? No AM ou no FM? Como é que está a minha qualidade? Como é que está o meu hábito mental, conforme diz Joana? Emmanuel nos diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso de milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Isso está no livro Pensamento e Vida. E no livro a residência da alma permanece situada no manancial dos seus próprios pensamentos. Então aqui, toda a responsabilidade é nossa. Toda a responsabilidade é nossa. Mas para isso, para eu saber, entender a minha responsabilidade, eu preciso do estudo. Eu preciso conhecer para poder entender. Neste ponto é quando o Espiritismo é profundamente libertador. Quando nós entendemos a estrutura, esse mundo invisível que nos cerca e qual a maneira que eu vou ter para poder coordenar, para poder ter controle sobre a mediunidade. Então nós chega um grupo à nossa casa, não tem conhecimento nenhum, muitas vezes vem até de uma outra religião e vem procurar o Espiritismo porque chegar e falar, olha, não tem mais onde você ir, vai tentar resolver na casa espírita. Muitas vezes eu já ouvi esses depoimentos de palestrantes espíritas que chegaram ao Espiritismo assim, como a última porta da salvação, se houvesse salvação. Entendendo aquele processo obsessivo que esta pessoa tinha, ela vai poder mudar. Primeiro, mudar a sintonia. Os passos vão ajudar. O trabalho de desobsessão que é feito na casa vai auxiliar, vai limpando aquela água suja que está naquele vaso. Aos poucos, através da oração e através do estudo, ele vai poder detectar qual é o fluido que ele está tendo em contato naquele momento, aquele que tem uma mediunidade mais ostensiva, quando entra no ambiente, às vezes tem a dor de cabeça, tem uma disposição, e ele vai falar assim, porque nós vimos alguns slides atrás, que se mistura o nosso pensamento com o pensamento do espírito. Ah, não, mas eu não estava pensando assim, ao minuto seguinte, será que eu estou assim? Estou me sentindo bem? Estava tudo bem, até agora eu estava otimista, agora estou me sentindo pessimista. Eu vou aprendendo a acelerar e brincar. Eu vou aprendendo a detectar o que está acontecendo no meu entorno, no mundo invisível que eu não enxergo. E eu vou aprendendo realmente a puxar o breque de mão e falar, peraí, e qual é o instrumento, né, do estudo, da compreensão? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito de Verdade nos traz essa mensagem. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana.
Vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quando eu vou entender através do Espiritismo toda a estrutura do entorno que está acontecendo comigo. Mas para isso eu preciso de amor, a doutrina, a filosofia do Cristo. Jesus não veio trazer o cristianismo, o catolicismo, o espiritismo, nada. Ele veio trazer a filosofia do amor puro. Isso é Jesus. Nós precisamos, para a nossa organização, nos dividirmos, para que nós possamos entender, porque realmente assim é um mundo imenso à nossa volta. Né? Mas quando nós pensarmos no futuro, dali a milênios, a gente não sabe quantos, será a filosofia do amor essa? Será a religião da humanidade? Nós, nesse momento, precisamos de cada pedacinho, precisamos dividir pedacinhos para entender cada vez um pedacinho. E hoje aqui nós estamos entendendo, procurando entender esse pedacinho que é a mediunidade no âmbito familiar. Porque uma pessoa desequilibrada espiritualmente dentro da família, aquela família corre um risco muito grande, porque ela vai desarmonizar a cada um que lá está. Mas como sabemos que fomos colocados todos no mesmo espaço para nos auxiliarmos, o Espiritismo nos traz, dentro dessa compreensão, uma maneira de nós, então, conhecermos e podermos auxiliar o próximo e nós mesmos, né? Joana de Anjos nos traz, enquanto possível, cultiva a prece em tua alma, com devotamento e confiança, e trabalhando sem desfalecimento, é contínuo, hein? Trabalhando sem desfalecimento. Faze dela o teu abençoado guia, todos os dias e todas as horas, assegurando imperturbável a vitória do bem no roteiro da sua vida. E eu vou ficar o dia inteirinho, então, numa oração, que seja qualquer uma delas, né, ou que eu a repita. Não, que a oração, a prece, é um estado de alma. Eu necessito da oração, eu necessito de um momento de recolhimento, e depois eu busco essa conexão com a energia da vida, eu busco essa conexão na natureza, eu busco essa conexão com aquele que está ao meu lado e que me pede auxílio. Numa prece que eu vou enviar para o próximo, são muitas formas de estarmos em prece. E daí esta prece vai estimulando a nossa fé. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim. Aqui essa mão aí está com uma bolotinha, né? Semente mínima, né, no carvalho, que se torna uma árvore frondosa. Assim a nossa fé, ela está insta em nós, né? Porque nós temos a centelha divina gravada no nosso ser, e essa centelha divina que vai se espalhar, virar uma árvore frondosa, sob a sombra da qual nós vamos nos aninhar todas as vezes que precisarmos agradecer, que precisarmos pedir, tendo a certeza que sempre seremos ouvidos. E o culto do Evangelho no lar, porque a maneira de nós formarmos um escudo protetor energético em nossos lares é através do Evangelho no lar, uma vez por semana, com hora marcada, né? Procurando, nós temos o livro mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz tantas respostas, e nós, naquele dia marcado, nós vamos então fazer uma prece, nos conectarmos com os benfeitores da nossa casa. Se eu precisar fazer sozinha, não, eu moro sozinha, não, eu moro com mais 3 pessoas, 4, mas ninguém quer fazer comigo, eu vou fazer sozinha. Né? Nós temos, André Luiz nos escreve que quando ele estava se aproximando da crosta, as casas que brilhavam de maneira diferente, e ele perguntou, né, para aquele que estava, para o seu orientador, por que aquele brilho diferente? E daí ele explicou que era através do Evangelho no lar que criava aquela luz, aquele escudo protetor. Então, se eu estou na rua, se aquele do meu lar tem um acompanhamento de um espírito sofredor, ele vai chegar e vai ficar ali fora, porque aquela luz, ele vai ter uma defesa. Então,
quando nós fazemos o evangelho no lar, eu sozinho vou conseguir proteger todos aqueles que estão no meu lar. É claro que aquele que no minuto seguinte quiser mudar a conexão, vai sair de dentro do lar e vai novamente se conectar com o Espírito Sofredor, né? Porque é lei de causa e efeito, né? Ação e reação, né? Se eu jogo uma bola amarela na parede, ela vai botar amarela na minha mão, né? Vou botar feijão, vou colher feijão. Se eu estou escolhendo levar a minha trajetória num clima de mágoa, de rancor, então assim, dentro do Evangelho, nós vamos exercitar o perdão, nós vamos entender. Então o Espiritismo ele vai nos dar todos os instrumentos para que, através da nossa vontade, nós possamos nos proteger primeiramente contra nós mesmos, né? Agora, se eu não busco exercitar, eu não posso ser espírita só dentro da casa espírita, porque aqui é mais fácil, né? Um clima diferenciado, né? A gente chega ainda mais para uma casa como essa, né? 100 anos, né? 128 anos? 119 anos. Né? E assim, eu falo 119 anos. Hoje fui no Missão Carlos, tinha 100 anos. Imagina a energia da espiritualidade dentro de uma casa como essa. Então nós vamos, é o calor da espiritualidade, é o calor dos trabalhadores, do chazinho que eu agradeço muito, né? Que foi muito bom, nós chegamos aí de uma viagem um pouco cansativa. Então assim, todo esse acolhimento físico e espiritual nos auxilia. Mas quando eu sair, colocar o meu pé na rua, eu preciso continuar conectado. E assim cada um de nós, para que aquele que no âmbito familiar, aquele que tem uma mediunidade mais ostensiva, ele possa cuidar daqueles que estão dentro do seu lar, não levando então mazelas, não levando uma água ruim para aquela água que semanalmente nós estamos ali através da prece cuidando daquela água, daquele vaso. Para isso, nós precisamos que as nossas casas se capacitem para poder transmitir o conhecimento, mesmo àqueles que não são espíritas e que precisam ter essa compreensão de que nós somos o que pensamos. E nós temos aí, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então esse Jesus de todas as horas, que está conosco aí há mais de 2000 anos, e muito antes disso, até ele se preparar, né, para poder reencarnar nesse planeta, e que continua conosco, que nunca nos abandona, porque ele enxerga em nós as nossas potencialidades e não as nossas limitações. E é assim que nós temos que olhar para aquele que convive conosco no nosso seio familiar. E que nós possamos levar para as nossas casas, poder acolher aquele que vem com problemas, com mediunidade desalinhada, porque aquele médium que não cuida, que não conhece, que não compreende a sua mediunidade, ele vai ter as dificuldades que são normais, né? Isso. Eu vou colocar estimulando aí o Evangelho do Lar, é um vídeo, não é muito longo, do Rio Grande do Sul. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja.
O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Seja feito como desejas. E então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, eu acho que é uma mensagem que a equipe do Departamento da Família deixa para vocês,
é que nós realmente possamos investir no estudo, levando o conhecimento da doutrina espírita, a compreensão da doutrina, a importância da prece, e também para nós trabalhadores, de podermos trabalhar com afinco para podermos ser esses multiplicadores do trabalho de Jesus. Eu agradeço a cada um pela paciência e eu espero que eu possa ter trazido um pouquinho desse assunto que é tão grande, tão extenso, mas desse primeiro alerta, que é o pensamento, a vontade e a conexão com Jesus. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de me receberem aqui hoje, essa casa que me acolheu de uma forma tão grande. E eu vou pedir então para o José, porque nós vamos agora rapidamente com o sorteio dos livros, né, José? Pega a nota. Acho que vai ser. Luizinho, por favor, isso é um agradecimento aqui para casa, pela acolhida, pela paciência conosco e pelo apoio do departamento. Apoio técnico fundamental. Pessoal, nós agradecemos muito, gostamos muito da exposição. Eu acho que é um alento, um alerta, né, uma lembrança muito positiva. E esperamos que a ideia de trabalhar a família, né, dentro dos centros comece a partir de agora com mais intensidade. Certamente que muitos centros já fazem isso, né? Nós da USE, Intermunicipal de Jundiaí, nos dispomos aqui a colaborar e ser o intercâmbio aqui com o Departamento da Família da USE de São Paulo, tá? Nós vamos aí, Luizinho, estamos à disposição, tá? Precisamos de vocês, e se vocês precisarem de nós também estamos às ordens, tá? E agora então, para a prece final, nós vamos chamar o Luizinho e fica lá. Representando aqui a USE Jundiaí, por ter trazido a nós hoje a companheira Ângela, representando a USE São Paulo, ter escolhido, como o REC disse, a cidade de Jundiaí para estar ministrando a palestra grandiosa, parabéns. E nós, do privilégio de poder estar também abrindo as portas aqui do Fraternidade para uma noite de engrandecimento, uma noite de aprendizado, onde nós podemos ver que quantas ferramentas o Evangelho dessa doutrina, como Ângela diz, libertadora, nos proporciona para sermos, primeiramente, dentro do nosso lar, essa luz, para que possivelmente um dia nós possamos ser luzes fora do nosso lar, né? Então, a nossa eterna gratidão à presença de vocês, Beck, muito obrigado. E como realizamos em todas as atividades que nós realizamos aqui em nossa casa, no início, no final de cada atividade, a elevação de uma prece a Deus nosso Pai, para que nós possamos, cada um de nós, retornar aos nossos lares, a companheira Ângela, que retornará para São Paulo, que possa ser envolvida em muita luz e retornar a seu lar de forma tranquila. E dessa forma, onde a gratidão é a base de toda a nossa felicidade, que nos sintamos felizes por aqui estarmos hoje, por dividir esses momentos de aprendizado, de união diante do Evangelho de Jesus, que com toda certeza aqui se fez presente nessa noite. Que tua prece envolva a cada um de nós em muita luz, aos companheiros que porventura não conseguiram estar aqui presentes hoje, mas que também sejam envolvidos nessa luz. Que possamos retribuir todo esse aprendizado, a nossa gratidão a todos aqueles que nos encontrarmos nos dias vindouros.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos. Ainda tem chá, tem pão de queijo, tem bolachinha, se quiserem, ficam aí à vontade. Obrigado.